Hoje vai ter uma história, vai ter novidade. Nick, Nick, cada história é cheia de amor e verdade. Com o papai, com a mamãe, a irmã tão querida, vamos ler a história do livro que a vovó montou, fez com carinho pra você. As contas do Sr. Miller. Professora, tá muito difícil. Esta conta deve estar errada. Não, está certinha. Outros já conseguiram chegar ao resultado. Ah, mas eu não consigo. Mãe, cheguei! Como foi na escola hoje? Legal! Só na aula de matemática que eu me atrapalhei um pouco. Tinha um exercício que eu não estava conseguindo resolver. Ah, é? Que tipo de exercício? Era um cálculo muito difícil. As contas não batiam no final. Mas você conseguiu resolver? Ah, depois que a professora me ajudou, ficou fácil. Acho que eu não vou ter problemas para fazer a tarefa de casa. Qualquer coisa você me ajuda, né, mãe? Ajudo, mas quem é bom mesmo nisso é seu pai, sabia? Verdade? Ele nunca me falou. Quando ele chegar, ele pode conferir as respostas para você. Muito bom, hein, filho? Você acertou tudo! Ufa! Agora eu só quero ver matemática amanhã. Nick, olha só a história que eu ajudei a mamãe a escolher. Ela disse que é igual a sua tarefa. É, tem a ver com contas. Vocês já ouviram falar em Guilherme Miller? Miller. Ah, acho que eu já ouvi. Eu também. Milho. Gabi. É Miller. Miller? Isso. As contas de Miller. Desde criança, Guilherme sempre gostou de ler. Naquele tempo, não havia luz elétrica. Para ler à noite, ele queimava pedacinhos de madeira na lareira para ter iluminação suficiente para a leitura. Quando ficou moço, Guilherme se casou com uma jovem chamada Lucy. Miller era um homem que as pessoas confiavam. Ele foi capitão do exército dos Estados Unidos na época da guerra, em 1812. Depois que voltou para casa, Miller ajudava na leitura dos sermões na igreja. Foram essas leituras que o levaram a estudar mais a Bíblia. Miller começou a gostar cada vez mais de ler a Bíblia. Certa vez, enquanto lia esse precioso livro, ele descobriu algo maravilhoso. Começou a fazer cálculos e entendeu que estava muito perto de Jesus voltar. No começo, ele ficou com vergonha de contar isso para os outros. Mas Deus mostrou que Miller devia pregar e dar essa boa notícia ao maior número de pessoas. Assim, ele se tornou um pregador muito conhecido. As pessoas vinham de muitos lugares para ouvi-lo e lotavam auditórios. Guilherme já não tinha mais medo de falar. Entre as pessoas que ouviram a mensagem de Miller estava a família de Ellen Harmon. Eles acreditaram sinceramente que Jesus voltaria na data calculada por Miller. Infelizmente, houve um erro. Mas não foi com as contas de Miller. Elas estavam certinhas. O que estava errado era o acontecimento. Não havia chegado ainda o tempo de Jesus voltar. Porém, algo especial aconteceu no dia 22 de outubro de 1844. Apesar de Jesus não ter vindo na data em que Miller pensava, Deus o usou para chamar a atenção das pessoas. Afinal, algo importante estava acontecendo no céu. Queridos Nick e Gabi, no grande plano para salvar o ser humano, não precisamos nos preocupar com contas. Tudo vai acontecer no tempo certo. Nossa parte é estar preparados a todo momento. A próxima etapa é a volta de Jesus à Terra.
E eu imagino que ele esteja contando os dias para se encontrar conosco. Eu também vou contar os dias. Quero ver logo meu amigo Jesus. Todos nós queremos, Gabi. Que tal orarmos agora? Jubilosos te adoramos, Deus da glória, Deus do amor. Nosso coração transporta em louvor a ti, Senhor. Rompe as nuvens da tristeza, do pecado e do temor. Loa dó da eterna graça, enche-nos do teu amor. Porque ele é o Rei dos Reis. Rei dos reis, Deus criador do céu, honra e glória ao Deus infinito em poder. Terra e céu, cantai ao grande Rei, Deus criador, Deus redentor, Deus Rei dos reis. Adore o nome do Senhor. Adorai, glorificai o nome de Cristo. Quero ouvir. Terra e céu, cantai louvor a Deus. Ele morreu, ele venceu, é Rei dos reis. Ele vive eternamente. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Sim, temor não há, não Eu há. sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Pois meu futuro em suas mãos agora está. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador. Contarei quão grandes coisas fez por mim. Estando eu perdido, indigno pecador, resgatou-me agora, se vai ele enfim. E em seu amor imenso por mim morreu na cruz, e o perdão dos meus pecados otorgou. Assim me regozijo, vivendo em sua luz. Aleluia, Jesus Cristo me salvou. Por esse grande amigo, desejo aqui viver e com ele sempre estar em comunhão. Servi-lo fielmente, seguindo seu querer. Vou a Cristo consagrar meu coração. Eu avisto na terra feliz, onde irei para sempre morar. Há mansões nesse lindo país, que Jesus foi ao céu preparar. Vou morar nesse lar perenal e feliz. Vou morar nesse lar perenal.
Boa noite, galera! Estamos aqui na metade da semana, já estamos na nossa quarta-feira. E aí, Mariana? Oi, Bruna, tudo bem? Tudo bem, irmãos? Como vocês estão? O que vocês estão achando dessa semana? Vão comentando no vídeo. Vocês estão compartilhando com outras pessoas? Vocês estão mandando o link? Vocês já preencheram o formulário que está abaixo do link na descrição? Nesse link, não sei se fala sobre os pedidos de oração. E também tem um outro link que se você não é adventista, colocar seus dados para a gente poder ligar para você, passar para você o estudo bíblico. Espero que você já tenha feito o pedido de oração. Temos também no nosso grupo, do informativo, hoje é um dia muito especial, que é o dia de oração. Então, se você tem um pedido especial, esse é o momento, Se tem algum familiar seu precisando de oração, esse é o momento em que a igreja estará intercedendo especialmente por você. Então, não deixe de colocar qual é o seu pedido de oração ou agradecimento também, ok? Hoje é um tema muito legal. A introdução do tema se fala: falhar não significa fracassar. Bruna, vamos falar um pouco o que significa sobre esse tema. Veja só, Mariana, nós aprendemos a andar de bicicleta. E nesse processo de você andar de bicicleta, quantas vezes você já caiu? Eu estou passando por esse processo com o meu filho agora. Estou ensinando ele a andar de bicicleta. E muitas das vezes ele cai, ele precisa de ajuda, precisa do meu apoio ali ao lado dele. E esse exemplo também é o que vamos estar abordando com esse tema, porque na Bíblia apresenta personagens que falharam muitas vezes, mas nem tudo isso significa que eles fracassaram. Então, para introduzir com a mensagem de hoje, vamos cantar a música tema. Sua vontade obedecer.
ressuscitou e hoje vive. Se entregou em meu lugar, me amou sem eu merecer, restaurou o que um dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive. Mas ressuscitou e hoje vive. Oremos. Querido bom Pai que está no céu, muito obrigada pela vida, pela saúde e pela proteção que o Senhor tem com cada um de nós. Venho te pedir que o Senhor abençoe cada pessoa e família que estão assistindo essa programação, que o Senhor possa vir derramar bênçãos no lar de cada um. Que o Senhor nos proteja, nos livre e nos guarde. Em nome de Jesus, amém. Olá, crianças! Hoje nós vamos continuar o vídeo que foi passado ontem. Se inscreve no canal e compartilha aí nos comentários. E não esqueça de um joinha. Então, vamos passar para o vídeo, né, Fê? Vamos! Mas e por qual motivo vamos prendê-lo? Vamos encontrar algum. Eu ouvi dizer que ele ia matar o imperador. Ele usa magia negra para ganhar mais seguidores. Ele disse que derrubaria o templo e construiria de novo em 3 dias. Não vai responder nada a estes homens que testemunham contra você? Diga-nos, você é o Messias? O Filho de Deus? Sim, eu sou. Em breve vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Este homem blasfema contra Deus! Não precisamos de mais testemunhas. Vocês ouviram o que ele disse? O que vocês acham? Ele é culpado e merece morrer! Não pode ser! Não pode ser! Você é amigo dele, não é? Você estava com ele. Do que você tá falando? Mas você estava. Este homem estava com Jesus. Eu nem conheço o homem! Você é um deles. Você fala igualzinho a eles. Eu não tô mentindo, eu não conheço ele! Não! Meu Deus! Meu Deus! Por que você me abandonou? Ele está vivo! Ele está vivo! Vamos até a tumba, mas ele não estava lá. O anjo disse que ele estava vivo, que ele ressuscitou. Ele nos disse para contar para você. Ele pediu para nos encontrarmos com ele onde tudo começou. Não tenham medo. Eu não vim para chamar pessoas justas para me seguirem, mas pecadores. Todos vocês são bem-vindos. Finge teu rei viver em nome do Senhor. Paz do céu, glória a Deus. Sigam-me.
e de agora em diante eu farei de vocês pescadores de homens. É sobre recomeçar. É sobre transformação. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre perdão. É sobre transformação. É sobre recomeço. Eu sou Sebastião Soares, né? Mas desde criança conhecido como Bastos. Eu sou uma pessoa que nasci no lar espírita. Cheguei até a comer comida sacrificada ao diabo, né? Meu nome é Lúcia, eu também sou nascida e criada em Alagoas, mas a minha família também era uma família assim, era um lar assim, tumultuado e muita confusão, porque meu pai era alcoólatra e batia muito na minha mãe, judiava muito nos meus irmãos, e cada vez a coisa ficava pior. E ao conhecer o Basto, eu percebia que eu ia ter um lar diferente. E em 1978, tomei a decisão de casar com ela, mesmo contra toda a minha família. E no terceiro ano de casamento, já a partir do segundo ano de casamento, então começou a dar tudo errado. As coisas começaram a acontecer de uma maneira assustadora. Eu lembro que eu saía com os meus amigos no fim de semana, pegava o dinheiro que trabalhava e gastava todo bebendo cachaça no fim de semana. E ela ficava em casa sem comida. Eu é que causava todo o pânico na minha casa, no meu lar. E foi um dia que eu cheguei, eu lembro muito bem, e ela falou comigo, eu estava embriagado. E ao ela falar, eu levantei a minha mão e bati pela primeira vez no rosto da minha esposa. Aquela pessoa que eu prometi no altar amar, ali eu estava realmente levando ela ao chão com a bufetada, com a tapa no rosto dela. É só Deus mesmo para dar um jeito na nossa vida, porque o nosso casamento não tinha mais patamar, não tinha como continuar. Ao lado do nosso barraco, uma senhora era adventista e nós não sabíamos. Então, ela chegou para a vizinha, que era amiga dela, assim, e disse assim, você permite que eu vá assistir essa reunião? Porque eu achei muito bonito esse slide, esse negócio que vocês passam aí. E nós começamos a ouvir. Eu achei interessante que ela disse assim para mim, Basto, vamos comprar uma Bíblia. Eu ainda estava bebendo. Eu ainda estava maltratando o nosso lar. E a Bíblia, nós começamos a ler no 12º estudo que o pastor deu, ao lado do nosso barraco. Ela chegou para mim e disse assim, Bastos, eu não sei você, mas eu quero me batizar. Aí eu disse assim, bom, então eu vou batizar com você. E nós se batizamos naquele ano, em 1982. Naquele ano que nós nos batizamos, amigos, a minha primeira coisa a fazer, evangelizar a minha família que era espírita. E Deus me conduziu de uma forma tão grandiosa, que minha mãe se batizou com 85 anos de idade. Todos os meus irmãos, menos 2, todos os outros se batizaram, são oito irmãos. A mãe dela se batizou e fui eu que batizei ela. Mais de 10 pessoas hoje na família dela é batizada na Igreja Adventista. Então Deus nos abençoou de uma maneira tão poderosa. Nós nos casamos, evangelizamos a família, toda a família se batiza e depois Deus me dá a condição financeira de formar todos os meus filhos em faculdade.
A nossa casa se tornou uma porta aberta para os jovens da igreja, onde já hoje, posso dizer para vocês com toda a convicção, já batizamos eu e a Lúcia, pelo poder de Deus, mais de 1000 pessoas. E Ele me tirou das trevas, da escuridão, do sofrimento, para uma vida de alegria. Educou meus filhos, porque não fui eu, foi Ele que educou para mim. Então não tenho que pagar e sei que todo mundo será feliz se seguir e fizer o que eu fiz. Abraçar Jesus sem duvidar e sem demorar. Uma boa noite a todos vocês que estão nos acompanhando nessa noite de quarta-feira. Chegamos na metade da nossa programação especial da Semana Santa e você é muito bem-vindo nessa noite para acompanhar a nossa mensagem. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, IASD CPA3, ative as notificações, clique aí no sininho, dá o seu like e compartilhe esse link. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com seus colegas de trabalho, da faculdade, com as pessoas que você conhece, porque com certeza nessa noite Deus tem uma mensagem especial para cada um de vocês. E eu quero começar interagindo com vocês através aí dos comentários. Você, quando tem um erro, comete uma falha, algo não dá certo, como que você se sente? O que você sente quando alguma coisa dá errado ou que você comete alguma falha realizando alguma coisa? Escreve aí nos comentários. A gente quer saber como você se sente quando as coisas não dão certas na sua vida. Bom, como será que um cristão ele deve reagir aos erros e às falhas? Quantos de vocês aqui se lembram da primeira vez que vocês tentaram andar de bicicleta? Será que foi de primeira que você conseguiu pedalar, equilibrar ali? Ou será que você algumas vezes caiu uns tombos, deu ali uma trepidada, precisou da ajuda, quem sabe, do seu pai, da sua mãe, de alguém da sua família, de algum amigo? Você conseguiu andar de bicicleta sem rodinhas de primeira? Com certeza deve ter havido falhas, erros, às vezes algumas escoriações. Talvez você deva trazer marcas até hoje desse momento aí. Mas o que eu tenho certeza é que nesse momento você tinha alguém te apoiando, te incentivando, te motivando. Você já pensou que, embora haja vencedores nos Jogos Olímpicos, não mais que 90% deles estavam ali para competir e esses 90% não receberam medalhas? 90% de todos os competidores nunca ganharam uma medalha. E eles estavam ali competindo, se esforçando, muitos deles doaram anos e anos da sua vida para que pudessem chegar ao objetivo. Muitas vezes, a vida que nós temos hoje não é a vida que nós imaginávamos. O emprego que nós temos hoje não é o emprego que nós queríamos. A carreira que nós temos não é aquela tão sonhada e almejada. Nem sempre na nossa vida as coisas são como nós idealizamos. Mesmo as coisas que nós conseguimos alcançar, muitas vezes também nos decepcionam. A sensação de falha, a sensação de não ter conseguido, de não ter alcançado, de não ter vencido, é uma sensação muito dura. É uma sensação muito ruim, mas ela é uma sensação constante que nós temos no mundo que nós vivemos. A Bíblia, ela registra muitas falhas de vários personagens, homens e mulheres, que tiveram erros, e muitos erros às vezes. A Bíblia, ela fala sobre pessoas reais, assim como eu e como você. Hoje, alguns personagens bíblicos são mais lembrados por seus erros do que pelos sucessos. Mas muitos deles são lembrados pelas vitórias. E essas vitórias são tão significativas que os erros passam quase despercebidos. E um desses personagens é Pedro.
Eu quero convidar você aí agora para abrir a sua Bíblia aí na sua casa, no livro de Lucas. Lucas, capítulo 22, versículo 54. Lucas 22, 54. Olha só. Então, prendendo-o, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia de longe. Olha só, aqui aparece o nosso personagem. Aparece Pedro. Pedro seguia de longe, naquele episódio ali que aconteceu quando Jesus foi preso. O livro, Desejado de Todas as Nações, ele tem um relato muito claro e específico, e chega a ser comovente sobre esse momento em que Pedro passou ali com Jesus. Diz assim: ao incidir, porém, a luz no rosto de Pedro, a porteira lançou-lhe um penetrante olhar. Olha só, era uma das servas da casa de Caifás, e ela estava curiosa. Disse a Pedro: não és também um dos seus discípulos? Isso aqui aconteceu logo após Jesus falar a Pedro que Pedro o trairia. Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você me trairá 3 vezes. Isso foi dito por Cristo. E agora essa serva ali da casa de Caifás olha para Pedro e diz: não és também um dos seus discípulos? Pedro agora ficou confuso. E as pessoas ali começaram a fixar o olhar em Pedro. E ele fingiu não compreender, mas ela insistiu. E disse aos que a rodeavam que esse homem estava com Jesus. Pedro sentiu-se forçado a replicar e disse zangado: mulher, não o conheço. Foi a primeira negação e imediatamente o galo cantou. Algum tempo depois, alguém, dessa vez um homem, repetiu a acusação no versículo 58. Também tu és dos tais? Pela segunda vez ele foi notado e acusado de ser um seguidor de Jesus. Pedro respondeu instantaneamente: homem, não sou. Pedro não apenas negou ser um de seus discípulos, mas também negou conhecer a Jesus. A negação final, então, acontece 1 hora depois. E podemos ver no versículo 59 que outro homem afirmava: também este, verdadeiramente este, com ele, estava, porque também é Galileu. Também é Galileu. O Evangelho de Mateus, Mateus 26, 73, acrescenta detalhes sobre essa cena. E nos indica uma coisa muito interessante. Foi o sotaque de Pedro que o denunciou. O sotaque de Pedro. O teu modo de falar te denuncia. Diante disso, Pedro se exaltou. Os discípulos de Jesus eram notados pela pureza da linguagem. E para enganar bem os seus interlocutores e justificar o aspecto que assumira, Pedro então negou ao mestre ao amaldiçoar e jurar. Assim como eu e você também não precisamos gastar muito tempo para reconhecer um sotaque gaúcho, ou um sotaque nordestino, ou um sotaque mineiro, agora Pedro ali também foi denunciado pelo seu próprio sotaque. Escolhido em volta da fogueira no pátio do sumo sacerdote, o seu sotaque agora havia se transformado num risco, porque o havia associado a Jesus de Nazaré. No versículo 60, Pedro nega novamente seu envolvimento quando diz: não sei o que dizes. Então, novamente, o galo cantou. Pedro o ouviu e então se lembrou das palavras de Jesus. Em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. Sabe o que é encorajador na história de Pedro? É que ele aprende com o seu fracasso. Esse é o assunto que nós vamos examinar nessa noite. Esse é o assunto que nós vamos gastar o nosso tempo nos próprios momentos. Pedro aprende com o seu fracasso. O fracasso, ele não é fatal se nós reconhecermos que todos falham. Stephen Peele
relatou alguns dos maiores fracassos da história moderna no seu livro, O Incompleto Livro das Falhas. Incompleto Livro das Falhas. Ele diz assim: Albert Einstein foi declarado um fracasso em matemática. Winston Churchill foi declarado um fracasso na escola. Foi dito ao Walt Disney que ele nunca seria muito na vida. Vários atletas nas Olimpíadas passaram por fracassos antes de conquistarem a vitória. O fracasso pode ser a porta dos fundos para o sucesso, desde que você não aprenda com ele. Sabiam que Thomas Edison inventou a lâmpada elétrica e a bateria de armazenamento? E ele tentou mais de 10.000 experimentos para então produzir a lâmpada e a bateria. E sabe qual foi a declaração dele no final? Eu não falhei. Eu sei 10.000 maneiras que não funcionam. Falhas são apenas setas que apontam a direção certa para aqueles que estão dispostos a aprender. Você não pode permanecer no fracasso. O grande problema é continuar no erro. Você deve sair do seu fracasso e começar de novo. Se você falhou, você deve se levantar e começar de novo. O fracasso não é um ponto final, mas o fracasso deve ser visto como um ponto de partida. Ninguém é perfeito. Todo mundo falha. Enfrente a derrota, perceba os seus pontos fracos, foque nos seus pontos fortes, aprenda, mude e continue. Por que Pedro fracassou e por que isso aconteceu? Para começar, Pedro não levou a sério as advertências do Senhor. Nem vigiou e nem orou como Jesus havia instruído no jardim. Segundo, então Pedro seguiu de longe. Esse foi o próximo passo na direção da sua derrota. Terceiro, Pedro ficou junto ao fogo e depois sentou-se com os servos dos oficiais, sentado ali no território inimigo. Pedro era um alvo fácil. Pedro estava tão confiante na sua lealdade, Pedro estava tão confiante na sua força, que ele deixou que as coisas deixassem de acontecer. Ele deixou que isso funcionasse da maneira certa e da maneira exata. Cada um de nós, em algum momento, falhará com o Senhor. Cada um de nós, em algum momento, deixará que isso não aconteça do modo como foi planejado. Mas, como se estava se aproximando da linha de chegada, Pedro vacilou. 3 vezes ele negou a Jesus. Cada um de nós, em algum momento da nossa jornada, também falhará. Cada um de nós, em algum momento da nossa jornada, também tropeçará. Mas será que nós temos o desejo de ser fiéis discípulos de Cristo? O discípulo de Cristo, em nossos dias, ele não disfarça a sua fé por medo de perseguição ou crítica. Se ele disfarçar a sua fé por medo de perseguição e de crítica, ele está negando Jesus, assim como Pedro também negou. Outro ponto. O fracasso não é fatal se lembrarmos que o amor e o perdão de Deus não dependem do sucesso. O fracasso não é fatal se nos lembrarmos que o amor e o perdão de Deus não dependem do sucesso. Não importa como você tenha falhado, não importa que pecado você tenha cometido na sua vida, o Salvador que morreu por você, Ele ainda te ama. Independente do que você fez, independente das ações que você teve, independente dos pecados que você cometeu. A história do cristianismo é a história de homens, história de mulheres fracassados, mas que se reergueram e encontraram a vitória em Cristo Jesus. Agora, o Senhor, fixando os olhos em Pedro, virou-se
e olhou para Pedro. Olhou para Pedro. Olha só. Será que o olhar de Jesus era um olhar de tristeza? Era um olhar de desapontamento? Ou de compaixão e de compreensão? Que tipo de olhar Jesus deu a Pedro naquele momento? Que tipo de olhar Pedro viu nos olhos de Cristo? A Bíblia não diz, mas seja o que for, Pedro desmoronou depois daquele momento. Ele saiu e chorou amargamente pelo olhar de Cristo. Esse foi o ponto da virada da vida de Pedro. Ele se lembrou das palavras do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E o olhar voltado para Cristo é um olhar de ternura, de compaixão, e é um olhar que não acusa, mas que mostra o seu amor. Mais um ponto que nós devemos lembrar: o fracasso não é fatal se nós aprendemos e crescemos com os nossos fracassos. Quando nós aprendemos e crescemos, o fracasso não é fatal. Aproveite o seu fracasso, não o desperdice, aprenda com os seus erros, aprenda tudo o que você quiser. Toda experiência amarga que nós temos na nossa vida, ela pode nos ensinar algo. Ela pode trazer algo de produtivo. O versículo 62 nos diz que Pedro saiu e chorou amargamente. Incapaz de suportar por mais tempo a cena, precipitou-se, coração quebrantado, e para fora da sala. Quando diz que Pedro chorou amargamente, significa que ele chorou com grande remorso. Como vimos anteriormente com Judas, somente remorso não é suficiente. Mas o apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, pois a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento que leva à salvação. A tristeza, segundo Deus, nos causa arrependimento que leva à salvação. E o próximo ponto que nós devemos destacar nessa história de Pedro é que o fracasso não é fatal se deixarmos as nossas falhas para trás. O fracasso não é fatal se nós deixarmos as nossas falhas para trás. Cada um de nós vai errar, vai falhar uma vez ou outra. Às vezes nós falhamos mais, às vezes nós falhamos declaradamente na frente das pessoas, às vezes nós falhamos quando estamos sozinhos. E quando nós fizermos isso, cada vez que nós errarmos, cada vez que nós falharmos, Satanás nos dirá que não existe solução, que o nosso futuro está completamente destruído, que nós estamos longe de Deus, que Deus não nos alcançará mais, que a mensagem de Deus não é para nós. Nós nunca devemos usar o fracasso como desculpa para não tentar novamente. Não devemos usar o fracasso como desculpa para não tentar novamente. Provérbios 24, 16 nos lembra: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Todos caem em algum momento, mas o que nós devemos nos lembrar é que nós não podemos permanecer no chão. Nossa maior glória não é nunca cair, mas levantar cada vez que nós caímos. Talvez você não consiga reparar uma perda. Talvez você não consiga desfazer um dano ou reverter as consequências de algo que você fez. Mas você pode começar de novo, mais forte, mais sábio, mais sensível, renovado pelo Espírito Santo de Deus e mais determinado a fazer o que é certo. Pedro tinha estragado tudo e ele sabia disso. Mas por acaso ele passou o resto da vida como eremita, como recluso, isolado, desistiu de tudo? Não!
Apenas 2 meses depois, Pedro, ele pregou um dos maiores sermões já vistos pelo cristianismo, aonde 3.000 pessoas se converteram. A melhor parte dessa triste história é que a história de Pedro não termina no versículo 62. A história de Pedro não termina no versículo 62. Pedro não teve que viver o resto da vida com esse fardo pesado de tristeza e de arrependimento. Em vez disso, Jesus restabeleceu Pedro e pediu que ele se tornasse um líder da igreja. Pedro, restabelecido, mesmo depois do erro. Nunca deixe alguém te chamar de fracassado. Nunca deixe alguém te chamar de perdedor. O fracasso é um evento, um acontecimento. E o fracasso não é uma pessoa. E se você tem a força de Cristo ao seu lado, diante de cada fracasso, você pode se levantar, se reerguer, começar de novo e ter um novo caminho. É algo que você faz e não algo que você é. Suas falhas, elas não podem ser fatais. E elas não são fatais na sua vida. Sua atitude durante a falha determina a sua atitude após a falha. 4 coisas que nós aprendemos nessa noite. A falha não é fatal se nós reconhecemos que nós falhamos. Segundo, o amor e o perdão de Deus não dependem do nosso sucesso. Terceiro, devemos aprender e crescer com os nossos fracassos. E quarto, devemos colocar nossas falhas para trás e seguir em frente. Talvez você esteja enfrentando um tipo de fracasso na sua vida. Talvez você esteja enfrentando algum tipo de perda na sua vida. E este é um momento para você se levantar e recomeçar ao lado de Cristo. Ninguém chega para uma outra pessoa e apresenta, por exemplo, uma filha falando as coisas erradas que aconteceram. Nenhum pai chega para alguém e diz assim: olha, essa daqui é a Ana. Quando ela tinha 2 anos de idade, ela derramou suco e manchou toda a toalha da mãe dela. Ela arranhou o carro com a bicicleta quando ela tinha 9 anos de idade. Ela nunca tirava notas boas no ensino médio. Ela foi casada 2 vezes e ela sempre recebe multas por andar em grande velocidade. Nenhum pai apresenta um filho ou uma filha dessa maneira. Pais amorosos não memorizam os erros dos seus filhos, muito menos o nosso Pai Celestial. Se você está se sentindo culpado por algum erro, por alguma falha, por algum pecado, e você já pediu perdão para Deus por isso que você fez, aceite e receba esse perdão. Aceite e receba o amor de Cristo no seu coração. Não fique preso a essa falha. Não se julgue pelo que Deus já perdoou. Porque assim como os pais, por amor, não se lembram das falhas dos seus filhos, Deus, por amor, quando nós pedimos o seu perdão, também se esquece das nossas falhas. Hoje é o dia, agora é o momento de você começar uma nova jornada ao lado de Cristo Jesus. Ele está pronto a recebê-lo, a aceitá-lo e fazer grandes milagres na sua vida. Só basta você decidir colocar a sua vida inteiramente nas mãos dele. Que Deus possa te usar, que o Espírito Santo possa tocar o teu coração nesse momento, para que o que quer que Deus precise fazer seja feito na sua vida. Você deseja isso? Você quer isso? Porque Deus quer dar isso para você. Feche seus olhos. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, Pai amado, nosso coração está aberto e quebrantado, ó Pai. Porque muitas vezes nós falhamos, muitas vezes nós erramos e nos sentimos as piores pessoas deste mundo.
Mas nós sabemos que os nossos fracassos, eles são esquecidos por Ti diante do perdão. Nós sabemos que mesmo caindo, nós podemos levantar e continuar a nossa jornada. Que nós sejamos fortalecidos por Ti, ó Pai. Que nós sejamos usados por Ti, para que a nossa vida seja diferente e que nós possamos fazer a diferença na vida de outros também. Usa-nos, transforma-nos e nos reerga, ó Pai, para a honra e glória do Teu santo nome. Esse é o nosso desejo e essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Me olho no espelho e só vejo meus defeitos. Vejo quão distante estou do ideal, quão dessemelhante sou do Pai. Levo minhas cargas, levo minhas dores. Minhas cicatrizes mostram bem o quanto me feri, me machuquei. Mas Deus, com seu amor me ergueu, com amor me acolheu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. Eu saio para a vida, pras batalhas dos meus dias, e o desafio é ser como Ele foi, só depender de Deus e ver o amor. Peço todo dia, que Ele seja o guia. Ponha seu Espírito em mim, me torne habilitado pra servir. E Deus, com seu amor me ouviu, sua graça me envolveu e de beijos me cobriu. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato sou, mas é o que a cruz provou, que posso ser naquele que me comprou. E é nele que eu sigo em frente, e pensando nele eu escolho a vida. O caminho largo já não me seduz, vou andando no caminho estreito, esse é meu jeito, e Ele vai comigo. Sim, Ele vai comigo. Porque o que Deus vê em mim é a beleza de Jesus, é a pureza que Ele tem, é a bondade que dele vem. Porque o que Deus vê em mim não é o que de fato
Não se esqueça que amanhã nós temos um encontro às 7h30 da noite, aqui neste canal. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no IASD CPA 3. Compartilhe o link, ative as notificações, dê o seu like para que você possa fazer parte dessa jornada espiritual, dessa Semana Santa especial. Que Deus possa te usar e nós temos um encontro amanhã. Que Deus abençoe. Depois do almoço, lá vem a tão esperada sobremesa. E ela vem bonita, apetitosa, perfeita para adoçar o paladar. Mas nem tudo que é doce na boca continua doce da boca para baixo. Geralmente as sobremesas são preparadas com muito açúcar. As receitas também costumam levar bastante leite e ovos, que são ricos em gorduras saturadas. Também tem gordura trans, que está presente na margarina, nos sorvetes, nos cremes. Muitas sobremesas também costumam ter uma base feita com farinha branca, que vai acabar sendo transformada pelo corpo em glicose, elevando ainda mais rapidamente os índices glicêmicos no sangue. Diabetes pode aparecer como uma consequência do hábito de consumir pratos doces. Entretanto, as desvantagens não param por aí. Você vai ter um excesso de açúcar, que vai ser transformado em gordura, que vai ser estocado no fígado, vai também ser depositado nos vasos sanguíneos, nas artérias. Aí vem a famosa arteriosclerose. Aí comprime o vaso, diminui a luz do vaso. O coração já tem que bombear sangue com mais força. Essa força aumentada vai aumentar a pressão arterial. A pressão arterial vai aumentar a pressão nos vasos do cérebro, nos vasos dos rins, nos vasos das retinas, nos vasos coronarianos. Tudo isso é prejudicial. Vai facilitar os famosos AVCs, né, acidentes vasculares cerebrais, os derrames, os infartos. Vem a obesidade, vem a pressão alta, vem a diabetes, vem a função renal diminuída. Comer um docinho lá de vez em quando pode não ser tão ruim assim. Mas o problema é que se açúcar, leite e gordura são viciantes por si só, imagina quando se juntam numa única receita. Daí não há quem os resista. Pessoas acostumadas a comer doces tendem a não abrir mão do doce nosso de cada dia. Mas o que muitos não sabem é que essa vontade irresistível de comer algo doce pode ser indício de falta de triptofano, um aminoácido que é precursor da serotonina, aquele hormônio que deixa a gente feliz. Na falta de triptofano e, consequentemente, da serotonina, o doce da sobremesa cumpre o papel de aumentar a felicidade, mas o efeito dura pouco, exigindo mais doce depois. É algo meio viciante. A maneira mais eficaz para resolver o problema de vez é aumentar a ingesta de triptofano. Os alimentos que têm triptofano são as castanhas, a castanha do Pará, maçã, banana, aveia, os alimentos integrais. Então, quanto mais você tiver uma alimentação integral, essa necessidade de consumir doces, ela diminui automaticamente. Pode acontecer na TPM, mas a redução é mais ou menos 70% de redução de comer doce. Diminui essa vontade de comer doce, porque você vai ter mais serotonina. E quando faz atividade física, porque a atividade física induz a ter mais serotonina. Então você acaba diminuindo a ansiedade, diminuindo a vontade de comer doces também. A vontade desenfreada de comer doces também pode estar associada à deficiência de alguns nutrientes. Pratos doces, nesse caso, tendem a só aumentar essa deficiência. Pessoas que têm a necessidade de comer um docinho todos os dias, antes de ir à padaria, precisam urgentemente ir ao médico para checar como está a saúde. Se está sobrando açúcar de um lado, deve estar faltando alguma coisa do outro lado.